Olá a todos, tudo beleza? Meu nome é Jean Carlos Brussolin e você está aqui no nosso canal Fundamentalize o seu caminho rumo à independência financeira. No vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que me fizeram no Instagram essa semana e é uma pergunta que me fez refletir desde que eu comecei a investir em ações, né? A pergunta é a seguinte: por que você investe em ações? E, e aí eu vou contar um pouco da minha história. A maioria que acompanha o canal desde o início já sabe. O pessoal que já fez meus cursos também já conhece. Mas assim, eu sou engenheiro de alimentos, fiz mestrado e doutorado na área de alimentos e eu atuo na área de qualidade numa grande indústria de alimentos aqui de Chapecó, Santa Catarina. E eu trabalho nessa indústria, esse ano eu estou completando 20 anos, né? E eu invisto em ações há bastante tempo, mas eu sempre falo que da forma correta não faz tanto tempo assim, porque eu investia, e como a maioria das pessoas, quando começa a investir em ações, comprava tentando comprar na baixa e vender na alta, né? O problema é o seguinte, é que a gente nunca sabe, né, quando que é a baixa, né, e quando que é a alta. Então, eu ganhei algum dinheiro investindo dessa forma e perdi algum dinheiro também, né? E por isso que as ações têm tanta fama de ser considerado meio cassino, né? Meio muito arriscado e tal, né? É porque fazendo dessa forma realmente tu aumenta muito o risco, né? Você não sabe o dia de amanhã, né? O cara que comprou agora com a bolsa a 120 mil pontos e querendo vender quando subisse, veio o Covid-19 e baixou a Ibovespa a 62 mil pontos, então o cara se desespera nessa hora e para não perder todo o capital acaba vendendo, né? E eu já fiz isso também, mais uma vez inclusive. Mas eu sou casado, tenho um filho, o Antônio, a minha esposa ela é psicóloga, a gente, quando nasceu nosso filho, a gente decidiu, nós morávamos num apartamento, decidimos que ia construir uma casa e vender esse apartamento para mudar para lá, para ter mais espaço para o Antônio, meu filho. E a gente fez isso. Quando eu decidi que depois que a casa estivesse pronta eu ia vender o apartamento e me mudar para casa, eu comecei a estudar mais ações. E aí eu descobri o método fundamentalista, né? Buy hold, de investimento em ações, que é basicamente o que eu faço agora. Mas o incrível que muita gente, quando eu falo, me pedem o seguinte: tu investe há muito tempo em ações? Sim, eu invisto há muito tempo, há já 17 anos. Agora, da forma correta, não faz muito tempo. Eu comecei em janeiro de 2017, né? Que foi quando eu vendi o apartamento e usei os recursos basicamente para minha casa, e outra parte eu comecei a investir da forma correta em ações, que é a forma fundamentalista. E aí, por isso do fundamentalismo. Então, nesse momento, quando eu comecei a investir dessa forma, eu logo não demorou muito para eu perceber que eu estava no caminho correto, né? E eu começava a comentar com muita gente sobre isso, né? É muita gente. Os que eu conheci que investiam em ações, né? Porque é pouca gente que investe em ação no Brasil hoje, infelizmente, né? Aliás, é um dos propósitos do Fundamentalize, né? É poder ajudar o maior número de pessoas possíveis a investir em ações. Então, quando eu comecei dessa forma em janeiro de 2017, eu logo percebi que eu estava no caminho certo. E a percepção foi o seguinte: eu investi de forma muito mais tranquila que anteriormente. Eu não precisava ficar olhando o home broker todo dia,
e isso dá uma certa tranquilidade. E continuei estudando e comecei a conversar com várias pessoas sobre isso, né, a forma de investir. E as pessoas que eu comecei a acompanhar também, lendo, vendo canais de vídeo, também seguiam essa filosofia. E com um pouco mais de tempo dava para perceber que a rentabilidade era bem bacana e o mais importante, você investe de forma tranquila, não prejudica teu sono. Tu faz o teste de travesseiro e dorme sossegado, né? Então, por que eu invisto em ações, né? Essa história inicial foi para contar da reflexão. Eu sempre investi dinheiro pensando em ter um futuro mais tranquilo, né? O que eu sempre tive na cabeça? Eu não quero precisar depender de INSS, de aposentadoria do governo, para ter uma vida mais tranquila. Eu vejo muita gente que depende disso, que depende do INSS para aquela migalha para viver. E eu não quero isso para mim e não quero isso para minha família. Então, eu invisto pensando no futuro, ter um futuro mais tranquilo, né? Então, neste momento, eu acho que faz ainda mais sentido investir em ações. Primeiro motivo é o seguinte: o Brasil, se nós pegarmos há uns anos atrás, 2016, ele tinha uma taxa Selic em torno de 14%. O que é a taxa Selic? A taxa Selic é a taxa que regulamenta, baliza todas as rendas fixas do Brasil. Então, a taxa Selic foi caindo e chegou agora ao nível mais baixo da história do Brasil, tá? Em 3,75%. Qual que é a lógica de baixar essa taxa Selic? O governo, quando ele baixa a taxa Selic, ele entende que as empresas conseguem se financiar com recursos pagando menos juros. Então, quer dizer, ela vai contrair empréstimo para investir no negócio dela. Fazendo isso, ela consegue aumentar a produtividade e gerar mais empregos. Gerando mais emprego, move a economia, né? A ideia de baixar a taxa Selic é para isso, é para estimular a economia. Agora com o coronavírus, a tendência é que baixe mais ainda, né? O problema de baixar demais é o risco que a gente tem de aumentar um pouco a inflação, né? O aumento de preços em geral. Então, o primeiro fator que eu acho muito importante para investir em ações, né, especialmente nesse momento, é o valor da taxa Selic. Ela está o mais baixo da história. Então, se você investir todo o teu dinheiro em renda fixa, a rentabilidade é muito pequena, tá? Para você ter uma ideia, hoje no Brasil, o investimento que tem mais pessoas físicas é a poupança. A poupança está a maioria dos investidores de pessoas físicas do Brasil. A poupança hoje, ela está perdendo para a inflação. Ou seja, em outras palavras, o que é inflação? A inflação é um aumento geral de preços de produtos que faz perder o teu poder de compra. Então imagina o seguinte, R$100 há 10 anos atrás e R$100 hoje. Você compra muito menos coisas do que você comprava 10 anos atrás. Então, a inflação foi tirando o poder de compra desses R$100. E a poupança, nesse momento, ela rende menos que a inflação. Ou seja, quando você deixa teu dinheiro na poupança, mês a mês, você está perdendo o teu poder de compra. Você consegue comprar menos coisas com o dinheiro que você está lá represado na poupança, né? E outras rendas, outros CDBs,
CRIs e tal, que os bancos vendem, né, que os gerentes vendem, umas baita porcaria, tipo aqueles títulos de capitalização, os CAPs, né, que eles vendem e dizem que tem uma rentabilidade. Cara, a rentabilidade é ridícula. A única coisa que quem ganha é o banco, né, porque ele pega um dinheiro, paga uma taxa de juros muito abaixo da inflação e consegue investir em outras coisas que rentabiliza muito mais, né? Então, se o teu gerente de banco, dos bancões, fosse um cara que está preocupado com o teu investimento, ele ia te dizer o seguinte, cara, tu precisa investir uma parte nas ações do banco. Era isso que ele iria te dizer. Mas a gente entende, é o trabalho deles, eles precisam trazer recursos para o banco, né? Hoje no Brasil, investir em banco é sensacional, principalmente os bancos grandes, né? Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, que tem a questão de ser estatal, mas são investimentos excelentes, né? A rentabilidade deles a longo prazo é muito boa. Mas então voltando, né? A taxa Selic é 3,75%, com tendência de baixar mais. Toda a renda fixa balizada pela Selic, então toda a renda fixa está rendendo bem pouco. A poupança perdendo para a inflação. Todo mês tu está deixando lá, tu está literalmente perdendo dinheiro. Na verdade, perdendo poder de compra. Você cada vez vai comprar menos coisas com o dinheiro que tu está na poupança. A pessoa que era acostumada a deixar dinheiro na renda fixa, que rendia pelo menos 1% ao mês, isso já não é realidade, tu não consegue. Então, você é um dos motivos que me levam a investir em ações. O segundo, e muito importante, se você analisar as ações com foco de investidor de longo prazo, quando eu falo longo prazo, você pegar períodos da Bolsa de 10 em 10 anos, no histórico da Bolsa, desde que foi criada no Brasil, ela sempre subiu. Ela sobe, pode andar de lado, pode até cair um pouco, mas ela sobe, e sobe, e sobe, e sobe. Com um foco de longo prazo, acima de 10 anos, a Bolsa sempre subiu. As crises vêm, as empresas conseguem segurar, reduzir custo, manter as suas estruturas, se organizar para retomada. Quando a economia retoma, ela cresce, ela cresce, ela cresce. Então, nesse momento que nós estamos passando, né, do Covid-19, a pandemia mundial, todo mundo em quarentena, quer dizer, alguns estados já estão liberando alguns setores para volta, né? Mas vai ser um ano bem difícil, muita gente, muito desemprego, a renda das famílias vai cair, tem setores que vão ser muito impactados, muitas empresas médias e pequenas vão quebrar, vai gerar aumento de desemprego e vai segurar a economia. Porém, isso vai ser passageiro. Isso vai passar. Em quanto tempo? Não sei. Mas vai passar, sempre passa. A economia sempre cresce. As empresas se reinventam e voltam a gerar lucros. E as ações voltam a se valorizar. As ações estão sempre ligadas ao lucro da empresa. Quando a empresa tem lucro, as ações valorizam. Sempre. Então, por mais que nesse momento caiu bastante o valor de várias empresas, a longo prazo, no histórico do Ibovespa, sempre subiu. Sempre subiu. Então, se você investir em ações com foco de longo prazo, não existe investimento melhor no Brasil. É a maior rentabilidade. Então, eu dei aqui 2 motivos que me fazem investir em ações. Né? O primeiro, a perda de rentabilidade dos investimentos de renda fixa, né? Fazendo com que hoje a poupança perca para a inflação e outros investimentos em renda fixa, tipo CDB, CRI e tal, também estejam com uma rentabilidade muito baixa. Né? As ações com foco de longo prazo sempre subiram e por isso que eu invisto nelas. A forma que eu invisto, que eu comecei a falar, que é a forma correta, né?
Por que fundamentalista? Você escolhendo ações de empresas consistentes, ou seja, empresas que passam esses períodos de crise mantendo lucro, né? Mantendo as dívidas controladas, não estando muito alavancadas, elas superam esses momentos de crise e voltam a crescer, né? Por exemplo, vamos pegar bancos. Cara, banco vai dar sempre lucro no Brasil. Então, independente da crise, ele pode até diminuir um pouco o lucro dele, mas ele vai dar lucro, sempre vai dar lucro. É uma máquina de fazer dinheiro. Então, eu não tenho medo de investir em ações de empresas consistentes, porque elas vão ultrapassar essas crises e vão continuar a gerar lucro. E quando você compra ações de qualquer empresa, você comprou uma ação que seja de qualquer empresa, tu comprou lá no fracionário, né? Colocou, sei lá, vou comprar WEG, WEGE, mas eu não vou comprar um lote. Toda vez que tu compra as ações, WEGE3, que é o código que você usa no home broker para comprar ação, quando você coloca WEGE3, você está comprando lotes de 100 ações da WEG, por exemplo. Mas eu não tenho dinheiro para comprar, eu vou comprar uma só, então eu vou colocar WEGE3F, quer dizer, eu vou comprar no fracionário, vou comprar uma fração de lote. Então, vou comprar uma ação, duas ações, de 1 a 99 ações. Quando eu compro uma ação da empresa, eu passo a ser dono da menor parte da empresa, que é o quê? Uma ação é a menor parte de uma empresa. Então, quando eu compro qualquer ação, comprei uma ação, eu começo a ser dono dessa. Eu começo a ter participação nos lucros, a ter direito a essa participação dos lucros dessa empresa, né? Eu sou um investidor e eu passo a ter parte dessa empresa. Uma ação é a menor parte da empresa. Então, quando essa empresa tem os lucros, ela pega parte desses lucros, dependendo da empresa a mais, dependendo da empresa a menos, e divide com seus acionistas, ou seja, divide com as pessoas que têm ações. Quanto mais ações você tem dessa empresa, mais dividendos, mais parte desse lucro você recebe. E aí o que você faz? Quando você começa a investir dessa forma, você pega os dividendos que você recebeu dessas ações que você comprou e você compra mais ações. E isso, ao longo do tempo, de pelo menos esses 10 anos que eu falo, começa a virar uma bola de neve. E os juros compostos começam a trabalhar. Ou seja, você começa com o dinheiro que você investiu, parte você consegue investir mais com o dinheiro que você ganhou do lucro da própria empresa que você comprou. E você consegue ir comprando mais empresas. Com o passar do tempo, o teu aporte, o teu dinheiro que você coloca todo mês para investir, ele passa a ser cada vez mais perto dos dividendos desse teu aporte. Então vamos imaginar, se eu aporto R$1.000 por mês comprando ações, esse meu dividendo, com o passar do tempo, começa lá com centavos, bem pequeno, o primeiro ano é centavos mesmo, depois começa reais, depois começa os 2 dígitos, depois começa os 3 dígitos. Então vai aumentando. Quando você vê, você já está tendo R$1.000 de dividendo, R$1.000 do teu aporte e R$500 em dividendos. Então tu já não está mais aportando R$1.000 por mês, tu está aportando 1.500 e começa a aumentar. Você imagina isso em 10 anos, em 15 anos, em 20 anos. Você consegue a tua independência financeira. Ou seja, você consegue com esse dinheiro gerado dos lucros da empresa que te paga em forma de dividendos, pagar todas as suas despesas. É uma renda passiva. Você está dormindo
e as empresas estão trabalhando e dividindo os seus lucros com os acionistas. E você, quando compra uma ação, vira acionista dessa empresa e tem direito a esses ganhos, né? Então, é uma forma que toda a pessoa precisaria saber para garantir a aposentadoria. Por mais que teu valor que você consiga aportar seja pequeno, no passar do tempo, vamos pensar racionalmente. Hoje, para a gente se aposentar no Brasil, os homens estão se aposentando agora com a nova Previdência com 65 anos, certo? Com 65 anos. Então, imagine o seguinte, você tem pouco dinheiro para aportar. Sei lá, eu tenho R$100 por mês, R$200 por mês. Só que, se você comparar com o investimento para você se aposentar no INSS, você precisa estar com 65 anos. Então, antes disso, você consegue fazer com que seus investimentos rendam uma renda passiva que vai te ajudar muito no futuro. Então, por menor que seja, eu falei nos vídeos anteriores da importância do tempo, né? Que é o fator mais importante quando a gente fala em investimento, né? Quanto maior tempo que você tem de investimento, ele é uma função exponencial. Então, quanto maior o tempo, maior o dinheiro que você consegue acumular. Então, eu invisto, o meu objetivo como investidor é gerar uma renda passiva que me leve à independência financeira, ou seja, que pague todos os meus custos, né? Para quê? Para mim me aposentar tranquilo, né? Eu continuo trabalhando hoje, né? Como eu falei no início do vídeo, eu continuo trabalhando, eu sou CLT, mas eu invisto cada vez, me esforço mais no meu trabalho para ganhar meu salário e conseguir parte desse salário comprar ações, investir, cada vez mais investir. Para quê? Para que a bola de neve fique cada vez maior e me leve à minha independência financeira. E isso é o propósito do Fundamentalize. Eu quero ajudar o maior número de pessoas possíveis a desenvolver esse método, né? Que é o método que o Luiz Barsi Filho, nosso querido Barsi, faz há mais de 50 anos, né? E funciona, gente. E funciona e não é difícil, né? Não precisa muito dinheiro, ao contrário do que muita gente acha. Você consegue comprar ações de ótimas empresas por menos de R$20, né? Tem empresas boas por menos de R$10. Tu consegue comprar ação, por exemplo, uma Klabin da vida, né? Que é uma gigante que faz celulose, papelão, embalagens, né? A ação dela hoje custa menos de R$4, né? Então, tem muita empresa boa a preço barato. Ambev, por exemplo, que é uma empresa que faz cerveja, né? Refrigerante, águas, a dona da Brahma, Skol, Antártica e outras marcas de cerveja. Hoje a ação dela está barata, é menos de R$20, né? Então, quer dizer, não tem essa questão que a gente escuta, não, tem que ter muito dinheiro para investir. Não, claro que se você tiver mais dinheiro, você vai conseguir ter uma renda passiva maior antes. Mas se você tem menos, você vai levar mais tempo. Mas faça, porque você vai garantir uma renda passiva, né? E eu tenho essa certeza, né? Quando você é jovem, você tem muita energia, você consegue produzir muito, você consegue trabalhar muito, mas vai chegar uma hora que tua energia já não é a mesma, que você não consegue trabalhar tanto como você trabalha quando você é mais jovem, né? E nesse momento você precisa de uma ajuda, de uma renda passiva, para você continuar mantendo teu nível de vida, né? Então, eu vejo que o investimento em ações proporciona isso para qualquer tipo de pessoa. E eu acho que esse tipo de investimento deveria estar nas escolas, sabe? Todo mundo deveria aprender a fazer isso. É o que vários países têm essa cultura. Por exemplo, nos Estados Unidos, quando nasce uma criança, o pessoal tem muita cultura de dar lotes de ações de presente, né? Em vez de dar uma roupinha e tal, dá um lote de ação de uma empresa boa que sabe que por muitos anos
vai estar rendendo dividendos para essa criança, né? Então é uma questão cultural que nós temos que desenvolver isso no Brasil, né? Então, com a facilidade das redes sociais, qualquer pessoa consegue levar essa educação, né? Claro que tem, como tudo na vida, né? Tem pessoas mal intencionadas que querem lucro fácil, querem vender ilusões. Nada contra quem faz trader, né? A gente sabe que tem cara que é profissional nisso, que vive disso e que consegue. Mas assim, o cara tem que estudar muito, tem que se preparar muito e vive disso, né? Você pode manter teu emprego, continuar trabalhando, rendendo cada vez mais, se especializar no seu emprego para ganhar mais, ter aumento de salário e ter essa renda passiva das ações. É uma forma tranquila de fazer. Hoje tem vídeos também no meu canal, você abre conta em corretoras, por exemplo, a Clear, o Banco Inter, que você não paga taxa nenhuma para comprar as ações, né? Não tem taxa. Ou seja, o dinheiro que você investe, você compra as ações e vai pagar os emolumentos para a bolsa, que são centavos. Então, tu não gasta com corretagem. Como eu comecei, eu pagava para cada compra de ação, ou para cada venda, no caso eu só compro, eu pagava R$19,90. Hoje é de graça, cara. Então, quer dizer, tá tudo muito mais fácil, sabe? As redes sociais propiciam que você aprenda muita coisa de graça, porque o propósito do Fundamentalize, ajudar o maior número de pessoas possíveis a investir de forma consciente, para garantir uma aposentadoria digna. É essa a nossa função aqui. Então, se você sabe que tem pessoas que estão com dinheiro na poupança, se puder compartilhar esse vídeo para tentar ajudar essas pessoas, faz isso, dá um curtir. Aí se cadastra no canal Fundamentalize e compartilha isso aí. A gente está tentando ajudar o maior número de pessoas, né? Tentar educar esse nosso povo para a gente ter um país melhor, né? Com menos dependência de governo. Ah, tu não pode depender de governo, tu tem que depender do teu trabalho, do teu esforço, né? E gerar uma renda passiva investindo nas empresas aqui no Brasil, né? Quando você investe em empresa, você está ajudando a gerar empregos, a melhorar a vida de muitas pessoas, né? Então, além disso tudo, do que você consegue trazer para você, para a tua família, você consegue movimentar a economia, você consegue gerar emprego, você consegue estimular a economia brasileira, né? Então, todo mundo ganha, cara, com isso. É incrível como que não tem isso nas escolas, como que ninguém ensina isso, né? E aí tem um monte, o investimento maior no Brasil é poupança, que perde para a inflação. Gente, eu tenho medo. Tudo bem, se você tem medo, você não precisa tirar todo o dinheiro da poupança. Aliás, nem deve fazer isso, tirar todo o dinheiro da poupança e vão comprar ação, né? Mas pelo menos uma fatia disso, 5%, 10%, coloque em ação, vai estudando, vai aprendendo, né? Canais como o meu estão aqui para isso, para ajudar, para ensinar, tá? Quem tiver dúvida, toda semana no meu Instagram, @fundamentalize, eu estou deixando um espaço lá para perguntas. Então essas perguntas eu respondo sempre para tentar ajudar o maior número de pessoas e me dão ideias também para gravar novos vídeos, né? Como esse que eu estou gravando hoje, né? Do porquê eu invisto em ações, né? Então, o vídeo de hoje era isso. Eu espero que tenha sido claro, que eu tenha conseguido fazer vocês entenderem do porquê investir em ações nesse momento de crise, né? Muita gente acha, não, agora não, é muito perigoso. Agora que as ações estão baratas, né? Agora você consegue, com o mesmo dinheiro, comprar um número maior de ações. Então, eu acredito que é sim um ótimo momento. Nós temos empresas ótimas, com valor descontado. E outra coisa, já aproveitando, né? Todas as ações que eu comprei, desde que eu comecei nessa metodologia fundamentalista, eu não vendi nenhuma. Eu não vendo, eu só compro. Eu estudo para selecionar boas empresas. Também tem vídeo no canal da forma que eu seleciono
a forma qualitativa e quantitativa. O que eu procuro nas empresas que eu invisto. Tá aqui no canal também. Eu vou tentar, na semana que vem, fazer uma live para tentar trazer o maior número o maior conhecimento possível para as pessoas que querem começar do zero. Tá? Na semana que vem eu vou fazer uma live dessas, vou divulgar no Instagram, no Telegram também, Fundamentalize, @Fundamentalize, a data dessa live para poder ajudar o maior número de pessoas possível. É esse o objetivo do canal. Tá? Então, se você ficou até aqui, eu acho que é o vídeo mais longo que eu fiz até agora, meia hora de vídeo. Por favor, curta o vídeo, se inscreve no canal, tá? Compartilha naquele grupo, aquele teu tio, aquele teu amigo, aquele teu grupo de amigos que não sabe investir, tá? E agora, na crise, o cara vai investir. É essa hora. É essa hora que você precisa começar a gerar uma renda passiva, começar a entrar dinheiro sem você precisar estar se quebrando para esse dinheiro. Renda passiva. Ao longo do tempo, o lucro dessa empresa você começa a acumular e comprar mais e mais e mais e vira uma bola de neve, tá? Então, eu espero que eu possa ter ajudado bastante gente a tirar dúvidas sobre isso, do porquê que eu invisto em ações, tá bom? Então, vamos nessa. Vamos embora que tá na hora de mudar de vida. Abraço para todo mundo. E fiquem bem, meus queridos. Até mais.